Eu amo ler. Tu também? Mas quanto tempo que eu demorei para me dar conta qual que era o processo ideal de se fazer para que eu não esquecesse aquilo que eu estava lendo. Oi, meu nome é Johanna Bernardes, eu sou especialista em produtividade pessoal e eu tô aqui para compartilhar o meu conhecimento adquirido aí ao longo de mais de 12 anos de estudos no assunto. Se tu é como eu, tu também gosta muito de ler, gosta de estudar, de aprender coisas novas e tá sempre com um livro grudadinho em ti, seja físico, seja digital, seja inclusive no celular. Mas muitas vezes a gente lê, faz aquela lista gigantesca de livros para ler no ano, ou ainda tem aquela meta, vou ler tantos livros neste ano, e vai apenas checando da lista os livros lidos e acaba não absorvendo o que eles têm para te dar. E aqui eu não tô falando de livro de romance, fantasia, ficção, tá? Eu amo esse tipo de livro, eu leio eles todos os dias para dormir, mas não é desse tipo de livro que eu tô falando. É desse tipo de livro aqui, ó. Ó, esse tipo de livro aqui. Livros que são pra gente estudar mesmo, né? Tem aqui alguns exemplos. Alguns bons, outros que poderiam ser melhores. Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre como que eu faço o meu processo de leitura, como que eu faço a parte da brincadeira de cruzar, né, de checar na minha lista dos livros que eu li e que eu gostaria de ter lido no ano, ao mesmo tempo que eu estudo e tomo o tempo necessário para realmente absorver o conteúdo daquele livro. A primeira coisa que eu faço quando eu pego um livro novo é ler. Mas uma coisa que eu aprendi com esse livro aqui, que é uma técnica do método Zettelkasten. Esse livro aqui não é dos melhores, tá? Mas é uma técnica do método Zettelkasten, é que a gente deve ir fazendo notas, anotando aquilo, conforme a gente vai tendo as ideias. Então, eu estou lendo o livro, vou fazendo as minhas anotações, as minhas marcações, né? E se alguma coisa que eu ler no livro me trouxer alguma ideia interessante, eu vou lá e faço a minha nota sobre aquela ideia. Então, primeiro ponto, ler o livro. Segundo ponto, enquanto eu vou lendo, eu vou sublinhando aquilo que eu acho relevante e eu uso um post-itzinho esses page flags aqui que a gente chama, né? Para marcar na página aquilo que eu achei relevante em relação àquele material. Como eu falei também, eu vou lendo e vou, se surgirem ideias, eu anoto essas ideias para depois elaborar, enfim. E depois que eu terminei de ler o livro, esse aqui é chuchuzinho. Depois que eu terminei de ler o livro, aí sim que eu vou para uma segunda etapa. Quando eu termino de ler, eu marco ele como lido. Então, eu dou aquele check no número de livros que eu gostaria de ler no ano. Então, isso já me dá aquela motivação, tipo, ei, terminei de ler. A partir desse momento, eu já não tenho pressa. Nunca tivesse pressa para ler, mas eu já não tenho mais aquela ânsia de terminar. Porque eu vou para uma segunda etapa da, entre aspas, leitura do livro. Eu vou para a parte do estudo. Eu pego esse livro e vou folheando ele ao longo de dias, semanas, meses, tá? Vamos deixar isso bem claro, sem pressa. Eu vou folheando o livro e vou lendo as marcações que eu fiz ao longo do tempo. Essas marcações, elas vão me dar, vão me trazer sentimentos, vão me trazer memórias sobre aquilo que eu li. Se elas forem relevantes, então eu tô fazendo o primeiro filtro, né? Eu passo pro meu caderno. Neste caderno, que eu tô chamando de diário de leitura, eu faço as minhas anotações do que eu acho que foi relevante naquele livro e se eu tenho algo a dizer sobre aquilo que eu escrevi. Ok, terminei de fazer isso, então ao longo de semanas eu vou folheando o livro e transferindo aquelas anotações, né? Então, segundo filtro,
Primeiro eu li e sublinhei tudo aquilo que eu achava importante, ao mesmo tempo que eu fazia notas. Num segundo momento eu vou revisar essas coisas que eu sublinhei, vou copiar aquelas que eu acho que são relevantes, também fazendo notas conforme ideias forem surgindo. E um terceiro momento, eu vou pegar essas notas que estão no meu caderninho, vou revisar essas notas e vou passar para o Obsidian. Então, são 3 momentos bem importantes que eu faço quando eu tô lendo um livro, quando eu tô estudando um livro. Como eu falei, esse processo demora meses, tá? Mas por que eu acho interessante fazer isso? No momento que eu tô lendo um livro, geralmente o foco tá naquele livro, né? Mas quando eu tô lendo, ao mesmo tempo, eu tô, claro, em momentos diferentes, né, do meu dia, mas ao mesmo tempo eu tô revisando a leitura de um outro livro. E muitas vezes as ideias desses 2 livros que eu tô fazendo processos diferentes, elas se cruzam na minha cabeça e me dão ideias novas. Ao mesmo tempo, eu consigo revisitar esses conteúdos múltiplas vezes, fixar melhor aquilo que eu acho mais importante e criar mais ideias sobre aquilo que eu tô lendo e aquilo que eu tô estudando. Então é esse processo que eu faço. A última etapa, então, é a consolidação dentro do meu Obsidian, que eu uso, então, o método Zettelkasten. Ali, dentro do Obsidian, eu vou ter separado em notas bibliográficas, que daí são as cópias das citações dos livros que eu tô lendo, e uma paráfrase com as minhas palavras do que o autor disse. E as notas permanentes, que daí são essas ideias que surgem quando eu tô lendo e estudando livros diferentes, porque as coisas que cruzam na minha cabeça e surgem novas ideias. Daí sim, vai ficar dentro do meu Obsidian. Espero que tu tenha conseguido entender todo esse meu processo de leitura diferentão. Não sei se tem mais gente que faz algo como eu faço, dessa forma. Justamente, eu sei que não é um processo muito comum, pelo menos nunca me disseram que fazem assim, e eu também não aprendi essa técnica em algum lugar, foi algo que eu desenvolvi para o meu próprio uso. Mas eu acho que é interessante. É claro que eu demoro muito tempo para processar um livro. Por exemplo, eu comecei a ler O Caminho do Artista em 2022. Eu terminei de ler ele em 2022, no final de 2022, e eu passei 2023 inteiro processando esse livro. Então, demorou bastante tempo até que eu tivesse realmente tido como ok, acabei meu processo com esse livro, acabei meu tempo com ele pode sair da minha mesa e pode ir pra prateleira. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever aqui no canal para mais vídeos sobre produtividade pessoal, planejamento e um pouquinho de papelaria. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.